Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E hoje vamos falar sobre a energia do ano de 2025. Vamos falar as principais características que vão ter aí nesse próximo ano e como isso vai ser percebido pelas pessoas, como a gente vai sentir isso de forma coletiva, como a gente vai ter os desafios que a gente vai encarar. Enfim, vamos falar um pouco aqui sobre tudo de uma forma bem geral, bem resumida, para vocês terem noção de como é que vai ser esse próximo ano na sua estrutura numerológica. Então vamos lá, vamos começar. Para quem não sabe, o número de 2025 ele vai ser regido pelo número 9. E o número 9, na numerologia, ele é conhecido como o número que fala sobre o universo, que fala sobre muitas coisas que a gente não consegue perceber na nossa realidade. Ele é um número totalmente espiritual e também ele é um número que fala sobre empatia, universalismo, fala sobre encerramentos, conclusões, finalizações. Então vai ser um ano muito propício a isso, a gente encerrar uma fase da nossa vida, ou de uma forma assim, mais global, a gente pode perceber isso, seja na política, seja socialmente, onde vai ter mesmo finalizações, conclusões de situações. Então, muitas coisas vão entrar em resolução. Vai ser um ano muito bom para as pessoas refletirem sobre a própria vida delas. O que elas têm feito até agora? O que elas querem levar para a próxima etapa da vida delas? O que elas têm que reciclar ou não na vida delas? É um ano que vai ser muito voltado para isso, para a gente pensar mais interiormente. Então, por isso que é ligado à espiritualidade número 9, porque a gente faz essa limpeza de situações que a gente quer levar ou não para nossa vida. Então, o ano de 2025 ele vai ser muito bom também para isso. Outra coisa muito importante do ano de 2025 vai ser o desapego. As pessoas elas vão ter que aprender mais com esse lado da vida. As pessoas vão estar mais voltadas às coisas mais profundas mesmo. E não tão ligadas, por exemplo, ao consumismo ou ao materialismo de forma geral. As pessoas vão começar a pensar mais em outras coisas, em coisas que tragam uma profundidade maior para a vida delas. Então, vai ter muitas pessoas interessadas em filosofias de vida, em coisas mais espirituais. Pode ter aí um crescente interesse também em que as pessoas elas queiram se integrar mais nessa área da vida delas, enxergar a vida de uma forma mais espiritual mesmo. Então, o ano de 2025 vai ter um crescente aumento aí de interesse nessas áreas, filosofia, religiões ou mesmo filosofias de vidas mais naturais, mais ligadas à vida simples. Isso pode acontecer muito também. O 9, ele também nos fala sobre solidariedade, sobre universalismo no sentido de culturas, né, diferentes. Então, as pessoas vão estar também muito conectadas a querer conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, ou também estar com pessoas diferentes. Podem querer entender melhor sobre outros povos, outras formas de pensar também. Então a gente vai ter também um interesse maior nesse sentido. Então muitas pessoas vão querer, por exemplo, viajar mais, ou pelo menos pensar mais nisso. O 9 também nos fala sobre altruísmo e serviço. Então as pessoas podem estar mais interessadas também em ajudar o próximo, em pensar mais no coletivo, na sua comunidade. Então todo mundo pode estar pensando mais em querer tomar essas atitudes no dia a dia, fazer essas escolhas de ajudar mais as pessoas ao seu redor. Isso também é um traço muito interessante do número 9. Outra coisa também é a sabedoria, né? O 9, ele é um número que ele é o último número, então depois dele tudo se repete outra vez. Então, como ele é o último número, ele tem todos os outros números dentro dele mesmo. Todas as outras energias dos outros números. Então, o 9, ele é, por si só, sábio. As pessoas vão estar também querendo entrar nessa sintonia. Elas vão querer encontrar essa sabedoria, seja intelectual, emocional, enfim, elas vão conseguir integrar tudo isso. Ou pelo menos vão querer tentar integrar toda essa situação, essa condição, né? E outra coisa muito importante é que isso vai fazer com que as pessoas
entendam mais o lado das outras, né? O lado dos outros. Então, é por isso que é também conectado com o nosso lado mais empático e solidário. O 9, ele acaba proporcionando tudo isso. Outra característica muito marcante que pode acontecer em um ano regido pelo 9 é também o impacto que pode acontecer em grupos, em comunidades, questões humanitárias, questões que falem também sobre migrações, sobre povos, culturas diferentes. Isso vai estar muito em alta também nesse próximo ano, então pode gerar aí tanto coisas boas, né, quanto coisas ruins para esses temas. Então pode ter muitas novidades, muitas facilidades e muita integração entre os povos, mas também pode ter aí crises humanitárias, crises sobre temas como migração e intolerância também com essas questões, já que o número 9 ele pode ser visto dessa parte boa e também uma parte negativa. Então, pode acontecer também questões muito coletivas, a gente vai ver muito isso durante esse ano de 2025. Coisas que vão alterar a vida coletiva. Vai ser um tema muito recorrente. Pode impactar muito grupos em geral da nossa sociedade e até mesmo o mundo em geral. Outro ponto também interessante do 9 é a criatividade, é o senso artístico, é a sensibilidade a tudo que é belo. Então, isso também vai estar sendo muito interessante para o ano de 2025, as pessoas vão se sentir mais criativas, mais conectadas a esse lado harmônico da vida, da beleza da vida. Então, vai ser um ano muito bom para criações artísticas, para as pessoas que trabalham com isso também. E até mesmo o desenvolvimento do seu lado emocional, sensível, isso também vai estar muito em alta. As pessoas, por exemplo, podem continuar agora querendo se conhecer mais mesmo emocionalmente, indo mais à terapia, por exemplo, ou aconselhando as pessoas, ajudando as pessoas nesse aspecto também no dia a dia. Então vai ter também essa vibração que o 9 vai proporcionar. Agora vamos falar no sentido negativo, né? Porque todo número tem seu lado positivo e seu lado negativo. E o 9 também tem esse lado que a gente tem que falar aqui. O que pode acontecer também no sentido negativo para o ano de 2025. Por exemplo, o fanatismo, já que o 9 ele é um número muito espiritual, ele puxa muito para esse assunto, ele pode acabar dando uma exagerada nesse aspecto e as pessoas podem ficar muito fanáticas, seja na crença que elas acreditem, elas podem estar nesse tipo de vibração, né? Então isso é um exagero também que o número 9 proporciona. Inclusive o próprio exagero em si é também uma característica do número 9, onde se deve ter cuidado com o excesso. Então, excessos de todos os tipos também pode acontecer esse ano em várias áreas. Então, por exemplo, no sentido espiritual e religioso, pode ser o fanatismo. No aspecto emocional, pode dar aí pessoas que têm um apego muito grande às outras e não sabe se desapegar. Também pode dar muita ansiedade nas pessoas. Então, o número 9 tem que tomar cuidado com essas situações, que a gente também pode acabar observando nesse próximo ano. Outra coisa também que pode acontecer no próximo ano de negativo pode ser o tipo de finalizações que o número 9 traz, né? Conclusões que podem ser muito drásticas, podem ser muito impactantes de forma coletiva. Então as pessoas podem ter aí grandes revelações ou mesmo um tipo de desfecho não tão bom, né? E isso pode impactar muito todo mundo ao redor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de toda essa descrição de como pode ser aí o próximo ano com a energia numerológica de 2025, que vai ser o número 9. E espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aí um próximo ano muito, mas muito positivo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Curta e também se inscreva no canal. Até a próxima!